agora tem uma explosão que vai agitar o mundo dos famosos. Essa daqui é pra você, Gabriel! Eita, que chacoalhou aqui. Muito boa tarde pra todo mundo. Vamos lá então nessa bomba, Lívia Andrade. De um lado, o diretor de um documentário do filme dos Trapalhões. De outro, Renato Aragão, um dos personagens principais do quarteto. O diretor alega que Renato Aragão estaria boicotando a produção. E você aí de casa vai entender tudinho agora. Fica com a gente, roda o VT. O grupo Os Trapalhões, que fez muita gente dar risada durante longos anos, agora se transformou em motivo de brigas e disputas por holofotes nos bastidores. Olha que cabeleira bonita, olha! Bonita! Uma publicação da jornalista Fábia Oliveira traz o depoimento do diretor que atualmente trabalha em um documentário sobre o quarteto. Trapalhões Sem Fim mostra a trajetória desde o início, com diversos depoimentos, como o da ex-camareira do grupo e de famosos como Angélica. Segundo o diretor Rafael Scapa, o personagem principal, Renato Aragão, estaria boicotando a produção e pedindo para amigos próximos não darem depoimentos. Uma dessas seria Xuxa Meneghel, que já estrelou um filme com o quarteto. E estava tudo certo para a Xuxa falar com a gente. Ela entrou em contato com o Renato e não falou mais com a gente. Eu sei que foi ele que fez com que ela não falasse comigo. Rafael ainda garantiu que procurou Renato Aragão por diversas vezes. O nome do Renato é importante para o documentário colocar a perspectiva dele diante de alguns fatos que são mostrados. Acho que ele está temeroso com o que vai ser mostrado. Lilian Aragão, esposa de Renato, também foi procurada pela reportagem. Já avisamos a ele há muito tempo que nós iremos produzir um filme sobre os Trapalhões e que não precisava de jeito nenhum que ninguém fizesse outro documentário. Pedi ao meu advogado, em termos jurídicos e legais, mandar uma resposta para esse rapaz dizendo que a gente não podia dar entrevista para ele. Uma matéria publicada na semana passada pela Folha de São Paulo revelou conversas de bastidores que estarão dentro do documentário, como, por exemplo, depoimentos dizendo que Renato Aragão exerceu um controle criativo crescente e que, às vezes, jogou para escanteio os demais membros do quarteto. Além disso, há também a questão sobre o nome dos Trapalhões, que foi registrado pela empresa de Renato. A disputa se mostrou acirrada quando, de um lado, veio o filme Atrapalhando o SWAT, de Dedé, Mussum e Zacarias. E Didi do outro lado com o filme O Trapalhão na Arca de Noé, ambos lançados no mesmo mês, que dividiram bilheteria. Disputas por direitos, dinheiro, ego. Quem leva a melhor nessa queda de braço? E agora, hein? O chicote estralou, hein, Didi? Mas você consegue entender isso? O próprio Didi boicotando os depoimentos que fariam o filme dos Trapalhões? Como assim? Ô Mara, você tem ideia? Ô Pitirini, Lívia, eu penso assim, o nosso programa é democrático. Sim, claro. Entendeu? E esse monopólio, Globo, já era, já, gente, muda a mente, evolui, vai pra cima. Ai, porque não fala, se a assessoria da Globo, se a assessoria do Renato Aragão quiser se pronunciar, dizendo que não tem nada a ver essa situação, não tem Léo com Creu, a gente tá aqui no espaço aberto. Claro. Agora, eu particularmente acho o seguinte, o Didi sempre foi assim, um tanto quanto protagonista, não desmerecendo, eu era mais fã do Zacarias. Não, aquela claro. risadinha. Eu tenho, Cada um tinha o seu, né? O Mussum também, né? Eu quero agora, quem tá vivo é o Dedé. Uma pessoa boa que podia também estar falando com a gente, né, Lívia? Era o Dedé Santana. Eu acho, sempre vai ter esse tititi, esse disse-me-disse, mas que existe essa rivalidade macabra, não creio, não. Mas eu não sei, eu tô achando que esse troço aí é mercado, hein? É o quê? É grana, mercado. Porque, olha, deve ter, eu não sei, né? Mas eu tô sabendo que o Scapa, esse diretor, ele, antes de começar tudo, né, o projeto, ele reuniu 62 horas, se não me engano é isso, 60 ou 72 horas, 62 depoimentos sobre os Trapalhões.
Ou seja, ele está muito bem calçado, só que precisava de mais, né? Precisava de mais. Agora, para mim, pode ser que eu esteja errado, hein? Pelo amor de Deus, eu não estou acusando nada de ninguém. Não estou acusando de ninguém. Só estou dizendo o seguinte, olhando de fora, a impressão que dá é a seguinte, esse filme não pode ter esse depoimento de fulano, de Beltrano, porque vai ver que tem um outro filme na ponta do agulha. Não parece? Parece. Parece? Quem tem mais informações sobre isso é o Cartolano, que estava apurando bastante essa fofoca aí, né, Cartolano? A questão aí é o seguinte, né? O direito do Renato Aragão, se ele deixa ou não a imagem dele ser usada. A realidade é que é uma obra jornalística, né? O diretor não tem que pedir pro Renato, oi, seu Renato, eu posso usar a sua imagem? Não, ele tá abordando de forma jornalística. O que o Rafael falou pra mim, o diretor, ele diz o seguinte, o Renato tá meio receoso dessa maneira, porque das 60 pessoas que eu falei, 10 pessoas mostram em depoimentos um lado, digamos, diferente do Renato. Um lado que eu acho que ele não gostaria, entendeu, de ser abordado. E assim, Mara, Mara, uma pergunta, Cartolano. Vai lá. De quem é o nome Os Trapalhões? É do Renato, é da Globo? O Renato registrou primeiro, né? O Renato registrou primeiro lá na década de 70, final da década de 70. E aí, Dedé Mussum e Zacarias abriram uma outra empresa. Que essa empresa já não existe mais. Enfim, mas a questão aí é esse documentário que vai trazer, segundo essas 10 pessoas, depoimentos que mostram uma outra face do Renato Aragão. A Lilian Aragão não quer esse documentário. Ela mesma falou ali, Mara, eu não quero esse filme, porque a gente já vai produzir um filme do Renato Aragão. E aí o diretor falou o seguinte, mas contar um filme mostrando só o que ele quer, então aí também é muito fácil, né? Então foi o que o Pitinini falou, né, Pitinini? Pois é, agora, eu também não entendo o seguinte, eu tava comentando sobre esses depoimentos que o diretor colheu antes, né? São 70 horas que ele fez de gravação com o Fábio Júnior, com quem mais que era? Com Caetano Veloso, com Cristina Rocha, Ney Mato Grosso, toda essa gente, Angélica, toda essa gente que participou de filmes como convidados. Sim. Será que toda essa gente... Quer dizer, peraí, se o Didi não quer que essa gente fale, eu não sei se é esse o motivo, mas se ele não quer que essa gente fale, então alguma coisa essa gente quer revelar que a gente não pode ouvir. Então, mas aí o diretor, acredito que não vai poder lançar. Se o tá uma encrenca, né? Agora, o que eu penso, sabe, é mais do que justo. Não só o diretor, mas o próprio Renato Aragão, que eu acredito que é uma pessoa generosa, que eu já o conheci, já participei também de programas dele. Ele teve, inclusive, aqui no SBT, no meu programa Show Maravilha. É mais do que justo que ele não só pense no Dedé, que tá vivo, não. Que ele pense na família do Mussum, que tem o filho dele. Me ajuda aí a lembrar o nome do filho de Mussum, Lívia. Mussunzinho. Mussunzinho, não é isso? Tem a família do Zacarias. Então, essa obra, Os Trapalhões, não tem como tirar o nome dos outros. Sabe, Os Trapalhões não era só o Didi. O Didi era um tanto quanto protagonista. Mas o direito, não só desse diretor, mas qualquer obra que envolva Os Trapalhões, é mais do que justo. Não, e principalmente, pelo amor de Deus, compartilhe, né? Principalmente com a família das pessoas que já morreram. Principalmente com a família de Zacarias, com a família do próprio Mussum. Que obviamente gostariam de ver isso no ar. E tem direitos adquiridos também pela participação, pelo uso de imagem. Exatamente, Cartolano. E que vai ter money, heavy money nesse negócio, tanto de uma produção quanto de outra, vai ter. Aí vai ser outra história, né, mano? Agora, Cartolano, vamos para uma exclusiva para agitar o programa?